Meus amigos, nossas saudações cordiais. É com grata satisfação que estamos aqui de retorno para mais uma produção, mais um vídeo do quadro Ciência Espírita dentro do canal Raciocínios Espíritas. Como vocês já têm acompanhado durante todo esse tempo, nós estamos nos dedicando a fazer produções audiovisuais voltadas para o estudo da ciência espírita. Mas engana-se quem acredita que a ciência espírita tem algo de materialista. Porque o espiritismo nasce no berço do espiritualismo, embora seja uma doutrina muito mais específica em termos de lições morais, portanto contém uma filosofia, que na verdade não é uma filosofia própria, uma filosofia criada pelo próprio espiritismo, mas busca reviver o cristianismo primitivo, é o próprio cristianismo redivivo como a terceira revelação. E a ciência espírita cuida de esquadrinhar e investigar assuntos que são de interesse, portanto, da vida dos espíritos, do mundo espiritual ou do mundo dos espíritos, ou seja, assuntos que versem sobre as razões da alma. Então, ao longo desse tempo, nós falamos sobre a origem das espécies, a origem da vida, do princípio material, do princípio espiritual. Falamos sobre o tempo, sobre a eternidade, falamos sobre genética, falamos sobre perispírito, eletricidade e magnetismo. E observe que todos esses temas, que são de interesse da ciência espírita, trazida pelo insigne codificador da doutrina, Allan Kardec, em abril de 1857, quando ele inaugura essa doutrina, a publicação dela com a publicação do próprio Livro dos Espíritos, isso também é do interesse da ciência materialista, que investiga esses mesmos assuntos, porém sob uma ótica limitada, restrita apenas ao mundo corporal. Na ciência espírita, nós estamos interessados em investigar o mundo das causas, o mundo espiritual. Portanto, esses relacionamentos entre a ciência materialista e a ciência espírita são absolutamente complementares, e a ciência espírita alarga a visão que a ciência materialista o tem ainda com muita restrição. E em especial para o vídeo de hoje, nós abordaremos um tema que é muito interessante, porque até então nós falamos de temas voltados para a ciência mais da física, da matemática, até enveredamos pela área médica das ciências biológicas. Mas hoje a gente vai quebrar um pouco este processo, esta sequência que nós viemos concebendo, e falaremos sobre ciências políticas, falaremos sobre ciências sociais, que está relacionada com a forma como o homem se situa na sociedade e que tipo de relações ele estabelece dentro do lugar onde ele vive, com a comunidade, na sociedade, com o poder, ainda que seja um poder transitório do mundo. Como que estão estruturadas as leis humanas e qual a sua relação com a lei de absoluta justiça, as leis divinas. Por que as leis humanas elas mudam tanto com o decorrer do tempo e com a mudança do cenário, do panorama social em que vivemos, e por que as leis divinas são imorredoras, elas conseguem atravessar o tempo mantendo a sua validade. Então hoje especificamente nós falaremos sobre direito à vida e livre-arbítrio, uma visão da ciência espírita para esses temas. Mas como dissemos anhures, a ciência espírita visa complementar e alargar a visão daquilo que a ciência materialista já trouxe. Então, quando nós vamos compulsar o código, as leis humanas, nós temos, por exemplo, na Constituição Federal, que o direito à vida é o primeiro direito de todo ser humano. E ninguém pode atentar contra esse direito tão fundamental de todos nós, de todo cidadão. Por quê? Porque o direito à vida é um direito constitucional assegurado a todo e qualquer cidadão e é próprio à sua condição de humanidade. Ou seja, eu não consigo exercer nenhum outro direito se eu não tiver o direito à vida resguardado. E atualmente nós temos algum tipo de polêmica e de discussão nesse sentido, principalmente quando a temática do aborto vem a lume. O nosso objetivo com esse vídeo não é desconstruir essa ideia do aborto,
ser descriminalizado ou não, mas sim fazer uma discussão com respeito ao direito à vida. O direito à vida, ele é inviolável. Isso significa que todo aquele que atente contra a vida de qualquer ser comete somente por isso um crime. Só que aí é lógico que há diversas variantes nisso. Por exemplo, nós temos a legítima defesa. Então, quando eu cometo um crime e essa intenção não é primariamente atentar contra a vida do semelhante, mas proteger e resguardar a minha própria vida, a ciência, mesmo a ciência humana, vê esse panorama com uma série de atenuantes muito específicos para aquela determinada situação. Então veja que até a lei humana, com toda a sua transitoriedade e imperfeição, consegue analisar com cautela caso a caso e verificar que realmente há casos em que eu preciso fazer uma certa brandura na lei em relação à pena, porque a motivação foi diferente daquele que está intencionalmente imbuído de cometer um assassínio com o objetivo de acabar com a vida do seu semelhante. E um dos fundamentos basilares do Estado democrático de direito, como o direito à vida, é também o princípio da dignidade humana. Isso significa que o direito à vida e o direito à dignidade humana, eles estão associados. Ou seja, não é simplesmente deixar viver, mas o Estado democrático de direito tem a obrigação de garantir que aquele ser vivente terá condições dignas mínimas para poder sobreviver. Mas é na Constituição Federal, no seu artigo 5º, que é dito: todos são iguais perante a lei e o direito de vida é inviolável. Quando este direito é garantido pela Constituição, significa que nenhuma lei, nenhuma outra resolução pode agir em contrário em relação a essa máxima. Portanto, devido ao fato de estar na Constituição, significa que há uma supremacia. Ela é, portanto, soberana a todas as demais resoluções. Ainda de acordo com o Pacto Internacional de Direitos Humanos, nós temos que ninguém poderá ser arbitrariamente privado da vida. E, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós todos temos direito à igualdade em dignidade e em direitos. Isso também é um princípio garantido pela Constituição. Mas aí, quando nós fazemos, depois desse introito, uma discussão espírita com respeito a esse tema, qual o nosso conceito sobre liberdade? Qual o nosso conceito sobre direito à vida? Quando nós vemos espíritos que voltam à carne, encarnados em experiências muito dolorosas, expiatórias, quando, por exemplo, vêm cerceados da razão, com algum tipo de deficiência intelectual e que eles não têm o aparato cerebral necessário para poder desenvolver as competências e viver com essa dignidade como outras pessoas têm. Quando nós pensamos, por exemplo, em algumas vidas que se extinguem cedo demais, jovens que são arrebatados pela morte e outros senhores que vivem até os seus 80, 90 anos de idade. Onde a justiça aí? Onde o direito à vida? E aí nós começamos a pensar num conceito mais ampliado daquilo que significa a liberdade, para entender, portanto, o próprio direito à vida e o livre-arbítrio. Quando nós vamos compulsar o Livro dos Espíritos, em especial no capítulo 10º da parte 3ª, quando Allan Kardec vai versar sobre lei de liberdade, nós temos um precioso conceito sobre o que é a liberdade. A liberdade não é exatamente eu fazer tudo o que eu quero, no máximo desejo e gozo das minhas próprias paixões a despeito do outro. Como nós vivemos em sociedade, os meus direitos, eles vão até o limite dos direitos do meu próximo. E nós observamos que até a legislação humana, com todas as suas imperfeições, ela também percebe isso. Quando ela garante a igualdade de direitos e em dignidade para todos, ela nos iguala. E se ela nos iguala, o direito que é meu também é o direito que é o do outro, sem nenhum tipo de predileção. Assim como também Deus, que não faz predileção de pessoas.
Então todos nós vivemos, na verdade, com uma liberdade relativa, porque eu não posso fazer tudo o que eu quero a despeito de causar o mal do outro. Por exemplo, quero matar alguém, estou no meu direito de exercer a minha vontade, mas a minha vontade irá repercutir no ferir de um direito que é um direito máximo do outro, que é o próprio direito à vida. Então, eu não tenho a liberdade de cometer isso. Cometeria um crime se o fizesse. Então, é esse raciocínio que a gente tem. Portanto, a gente pode definir a autêntica liberdade como, na verdade, o governo da vontade pelo exercício moral. Ou seja, eu tenho um código, eu tenho um parâmetro que me diz aquilo que é certo e que é errado. E isso, para a lei humana, varia a depender da circunstância. Por exemplo, se nós formos voltar no tempo e nós compulsarmos a lei de Moisés, e isso também está inserto em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, lá Allan Kardec esclarece que na época de Moisés havia a parte da lei de Moisés, que foram os 10 mandamentos, o decálogo, recebidos por Moisés no Monte Sinai, e ali está inscrita a lei divina. Aquela lei tem validade para todo sempre, porque Deus é perfeito. A lei divina, portanto, é perfeita e não muda no decorrer do tempo. Mas, na época de Moisés, houveram mais de 600 mandamentos, cerca de 613 mandamentos, que governavam a vida social daquela época. E ali haviam algumas coisas que eram consideradas para aquele tempo como corretas, admissíveis socialmente e que hoje já não mais são. Então observe como essas leis vão mudando e se aprimorando no decorrer do tempo. Isso porque os próprios espíritos vão ganhando lucidez, maturidade moral para poder discernir com maior sofisticação aquilo que é certo e aquilo que é errado, e o que fazia já não faz mais. Mas nós, como espíritos, nós temos esse guia do certo e do que é errado inscrito na nossa própria consciência. Cada um de nós sabemos discernir aquilo que é o bem e aquilo que é o mal. E o conceito, portanto, de liberdade, ou seja, de exercício dessa vontade a partir do governo moral inscrito na consciência de cada um de nós, é o que Allan Kardec vai definir como liberdade natural. Na questão 825, portanto, a liberdade ela é natural, porque cada um de nós tem o direito à liberdade, mas a liberdade não é absoluta. Isso significa que, embora eu seja livre, eu não tenho o direito de fazer tudo aquilo que eu quero, no pleno gozo da minha vontade, porque eu tenho que respeitar o direito do outro. Então, eu tenho essa fronteira que eu preciso respeitar e que me limita. Então, no mundo, a liberdade ainda é relativa. O espírito vai alcançando maior liberdade à medida que ele vai progredindo moralmente e vai tendo acesso a uma verdade cada vez mais ampla. E observe que à medida que nós vamos progredindo moralmente, vamos ganhando liberdade, como Jesus dizia, o espírito sopra onde quer, ou seja, é governado pela sua vontade, mas como ele tem acesso à verdade, ele tem maior capacidade de discernir e, consequentemente, maior responsabilidade pelos seus atos. Então, à medida que nós avançamos moralmente e que nós vamos alargando a nossa percepção da vida, a gente também vai tendo maior responsabilidade, inclusive responsabilidade com aqueles que estão na retaguarda e que ainda não alcançaram esse patamar evolutivo de os instruir, de os ensinar, de utilizar os nossos talentos e sermos multiplicadores desses ensinos e de ter mais paciência, mais compreensão em relação àqueles que ainda não alcançaram esse grau de discernimento e de lucidez que nós já alcançamos. Mas quando nós ainda não temos essa capacidade, ocorrem os fenômenos ou as experiências dolorosas e expiatórias. Era como Jesus dizia: atai-o de pés e de mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. No fim da parábola do festim de bodas, Mateus capítulo 22, versículo 13. Aqui nós estamos diante de uma descrição daquilo que seria uma encarnação compulsória. O espírito não tem a vontade
ou a plena liberdade de encarnar, de voltar ao corpo na condição que quer. Muitas vezes ele nem quer voltar ao corpo, quer gozar da liberdade no mundo espiritual, mas é constrangido pela lei a fazê-lo com o objetivo de retratar-se. Então aqui nós estamos diante de uma liberdade relativa, e como esse espírito não tem condição de discernir, não tem essa lucidez e não tem essa consciência mais clara e mais elevada, é necessário que ele se submeta à lei e que através desses atos disciplinares aprenda, com o objetivo de lá na frente gozar de novo da liberdade mais ampliada. E esse cercear da liberdade, muitas vezes, é um ato de amor, é um ato de educação moral, que vai fazer com que o espírito aprenda a lidar com essa liberdade e a escolher cada vez melhor. Mas como esses raciocínios nos levam ao direito à vida, ao direito inviolável da vida? Ora, todos nós fomos criados por Deus. Nós somos o princípio inteligente do universo, espíritos, e, por ora, internados no corpo físico, espíritos encarnados. Isso significa que nós temos essa liberdade natural que nos foi conferida, porque Deus nos fez à sua imagem e semelhança, com todas as sementes das virtudes que nós vamos desenvolvendo à custa do nosso trabalho, da nossa transformação moral, do nosso aprimoramento íntimo. Portanto, temos condições igualitárias de desenvolvê-las, à medida que nós passamos pela experiência e a depender da forma como nós lidamos com essas experiências. Nós podemos simplesmente, por exemplo, perante um câncer, nos revoltar, nos rebelar, blasfemar contra Deus e perguntar por que eu? Ou, de outra forma, nós podemos nos questionar, por que não eu? O que essa doença está querendo me mostrar? O que para mim hoje na minha vida tem de fato valor? O corpo físico é apenas uma existência transitória, uma experiência transitória que eu estou tendo, mas a minha vida espiritual é imortal e não cessa jamais. E essa é apenas mais uma experiência. Quando nós lançamos luz a esses discernimentos, nós percebemos que a nossa destinação futura é a felicidade, a plenitude, e que na verdade somos espíritos passando por diversas experiências. Então as coisas do mundo material passam a não ter mais a importância a que atribuíamos. Isso é muito importante. E é justamente esse tipo de discernimento, de aprendizado que vai nos conferindo a sabedoria necessária para que o espírito alce voos da liberdade que tanto anseia, à medida que vai progredindo moralmente. Portanto, o direito à vida foi um direito inalienável que Deus nos deu. À medida que Ele nos criou, Ele nos deu uma origem e nós não temos um término. Porque Deus não poderia se enganar. Ele não poderia criar nada que Ele fosse destruir depois. Ele criou algo através de um ato de extrema perfeição, e o que Ele criou na criação, tudo tem a sua destinação, tudo tem uma utilidade, tudo tem uma finalidade útil. E a nossa finalidade útil é progredir sempre, luzir, fazer fulgurar a luz divina no nosso interior, através dessas experiências. Portanto, a vida imortal, ela é indestrutível. E a vida corporal também, nenhum de nós tem o direito de extirpar. Porque quem criou a vida foi Deus. Se nós não somos criadores da vida, nós não temos o direito de extirpá-la. E é aí que nós temos essa relação com a lei de liberdade. Todos temos o direito de viver as nossas experiências, fazer as nossas escolhas, contanto que nós respeitemos o direito do outro também de fazer as suas próprias escolhas. E Joana de Ângeles, no seu segundo livro da sua célebre série psicológica, O Homem Integral, ela vai dizer: se cada indivíduo age conforme acha melhor, considerando-se liberado, essa atitude trabalha em favor da amargura, responsável por desmandos sem limites. Então, na verdade, todas as vezes que eu desejo fazer tudo aquilo que eu quero, em realidade eu não estou gozando de liberdade, porque eu estou agindo de acordo com os meus automatismos impulsivos. Eu não estou raciocinando, não estou utilizando o meu discernimento para poder
exercer o governo da minha vontade. Eu, na verdade, estou fazendo tudo que me dá na telha, e algumas pessoas acreditam que isso é verdadeira liberdade, e não é. Na verdade, ao invés de estar governado pela minha vontade consciente, moral, eu estou sendo governada pelos meus próprios impulsos, dando vazão a todo tipo de desregramento. E quando eu faço isso, eu desrespeito o direito que o outro tem à sua própria liberdade. E na verdade eu estou agindo com desmando. E isso tudo vai culminar em um grande desregramento, numa grande balbúrdia, numa situação que é caótica, em que cada um faz o que quiser. Imagine se a sociedade hoje em dia não tivesse leis, não tivesse repressões toda vez que se infringisse uma determinada lei. Seria uma completa bagunça. Então, como vai dizer Joana de Ângeles, só mediante a responsabilidade é que há legítima liberdade. Porque na medida em que eu progrido moralmente, eu utilizo o meu discernimento para qualificar os atos que são voltados para o bem ou para o mal. E só assim eu tenho plena condição de, com lucidez, discernir aquilo que é melhor ou pior, aquilo que é bom ou mal, aquilo que é certo ou errado de se fazer. E assim eu estou agindo com liberdade, porque eu utilizei a minha razão para definir o que de fato eu terei a vontade de fazer. E não estou agindo apenas pela minha natureza animal dos instintos e dos impulsos. É por isso que a escravidão, a degradação física e moral de outro, sob o jugo de permanecer sob como se fosse minha propriedade ou sob os meus próprios interesses, sob os meus mandos, ela é inconstitucional. Porque cada um tem o direito de viver com dignidade, com igualdade de direitos. E quando a gente tem ali uma cena da escravidão, não há igualdade de direitos. Há a supremacia de um em relação ao outro. E aí Joana de Ângeles, na obra Viver e Amar, no capítulo que ela vai falar sobre escravo por opção, ela vai fazer uma discussão muito bonita. Ela vai dizer que essa escravidão, hoje, ela é disfarçada de mil modos pela nossa sociedade atual. Observe que nós temos diversos agentes escravocratas. O álcool em desregramento, a comida em desregramento, o sexo em desalinho, a drogadição, o desespero culminando em atos suicidas, a utilização de medicamentos controlados, por exemplo, para dormir. Todos esses são ópios que a gente utiliza para distrair ou para amenizar uma dor ou um vazio existencial, que na verdade só nós somos capazes de preencher. E enquanto nós carregarmos esse vazio, é interessante, é um vazio que gera um peso e uma sobrecarga muito grande, nós não conseguiremos preencher com nada de exterior esse nosso vazio interno. Esse sentimento de vazio só é preenchido com o amor. À medida que nós reconhecemos que Deus está em tudo, inclusive dentro de nós, e que Ele precisa que a sua voz seja ouvida. Ouvir a nossa voz interior é uma forma de satisfazer e atender a esse vazio existencial. Ou seja, cumprindo a lei divina, ganhando a liberdade, porque esse vazio nos aprisiona, nos algema. É como se fosse um grilhão, nos acorrentando a uma pesada bola de chumbo. E no momento em que nós preenchemos esse vazio da melhor forma, não com esses agentes escravocratas que vão nos levar para a penúria, para o desregramento moral, mas quando nós somos escravos por amor, ou seja, ela vai dizer, é uma escravidão-liberdade, quando nós aceitamos seguir os ensinamentos morais do Cristo e sermos, portanto, escravos por amor, prisioneiros do Cristo. E veja que a escravidão, na verdade, ela fere duas leis morais. Além de ferir a lei de liberdade, também fere a lei de igualdade. Porque se eu escravizo alguém, eu julgo que ele não é o meu igual, ele é inferior a mim. E, portanto, ele não teria direito aos mesmos direitos que eu tenho. Não há igualdade de direitos ou de dignidade. Então, este é o grande diferencial do Espiritismo. O Espiritismo lança os olhos mais amplos em relação às conjunturas da vida, enquanto a lei humana
vê apenas as conjunturas sociais atuais e presentes, o Espiritismo nos vê como seres espirituais em evolução. Então ele considera que o servo e o Senhor, eles são iguais perante a lei divina. Observe que a Constituição também diz isso. Diz que todos nós temos igualdade perante a lei. Mas, na realidade, essa igualdade perante a lei é uma forma à equidade, ou seja, uma igualdade nas diferenças, dando mais a quem mais precisa e menos a quem menos precisa. Mas o Espiritismo enxerga que hoje aquele que ocupa uma posição de destaque, amanhã pode ocupar a posição de servidão. E que assim é muito mais fácil de aceitar, seguir essa lei moral mais elevada, de respeito, de compreensão, de misericórdia e de tratar a todos com igualdade, porque de fato somos iguais. Não porque uma lei exigiu que assim o fosse, que assim compreendêssemos, mas porque nós sabemos que essa é a verdade e isso muda tudo. E aí nós pensamos em como que é esse exercício da liberdade. Primeiro nós temos a liberdade básica, que é a liberdade de pensar. Pelo pensamento, nós não temos a censura, podemos pensar em tudo. As escolas psicológicas, sobretudo a psicanálise, ela utiliza bastante uma ferramenta em terapia, na clínica, que é a livre associação, quando o paciente, à medida que ele vai concatenando o seu discurso, ele vai utilizando a linguagem, utilizando palavras, sem restringir nenhum tipo de pensamento por ser certo ou errado, ou seja, sem qualificar ou sem julgar os seus pensamentos, e aí ele vai construindo um discurso livre e vai associando esse discurso com as intervenções pontuais necessárias pelo próprio terapeuta, e ele vai com isso acessando aquilo que está no seu inconsciente sem se perceber. E a partir de um determinado ponto, vem à tona alguns insights, conclusões que ele tira desse raciocínio, seja o paciente por ele mesmo, seja pela intervenção do terapeuta que lhe apresenta esses insights, e assim a gente vai conseguindo entender um pouco do muito do nosso mundo interior. Então observe que pelo pensamento nós podemos acessar qualquer lugar, coisa, pensar tudo o que quisermos. E essa liberdade de pensar também foi avaliada por Allan Kardec e tem toda a relação com a liberdade de consciência, do conceber. Consciência, na verdade, vem do latim conscientia, que significa com conhecimento. Então a consciência é aquilo que eu consigo devassar, que eu conheço, que eu percebo, que eu tomo conta, que eu realmente reconheço. Então, a liberdade de consciência é, à luz da razão, eu desenvolver raciocínios, ilações, considerações que para mim fazem sentido, para aquilo que eu conheço, para aquilo que são valores pessoais, e eu tenho o direito resguardado de assim pensar. Observe que a consciência é como se fosse uma regra pessoal que eu estabeleço para a minha própria vida, como se fosse uma ética pessoal. E a liberdade de pensar, a partir dessa ética pessoal, eu vou tendo uma série de pensamentos que estão em conformidade com essa ética que eu pré-estabeleci. Ora, o que o Espiritismo nos diz é que cada um tem o direito de estabelecer essa métrica como lhe aprouver, mas, como disse Jesus, cada um segundo as suas obras, e isso também inclui os próprios pensamentos. Nós não podemos desconsiderar que estamos envolvidos por uma nuvem de testemunhas, e na verdade, quando nós pensamos, nós plasmamos uma forma pensamento num mundo que não é um mundo físico, mas que é um mundo intangível de uma matéria mais sutil, e o pensamento é um tipo de matéria, porque se o pensamento não é espírito, se o pensamento não é Deus, o pensamento tem que ser matéria, mas uma matéria mais sutil, quintessenciada. Mas no momento em que eu penso, eu plasmo, isso toma uma forma, tem características físicas específicas para essa dimensão do pensamento, digamos assim. E no momento em que eu assim crio, outras criações análogas às minhas
vão se afinando, porque o pensamento também é energia. E assim nós vamos pensando em conjunto, pensando de forma associada. Mas cada um de nós tem essa liberdade de pensar o que quiser. Agora, a consequência do pensamento, nós também teremos a responsabilidade de assumi-lo, uma vez que fizemos a primeira concepção, a elaboração, a criação. E a liberdade de consciência tem mais um requisito muito importante. Significa que cada um de nós tem o direito de pensar e de agir conforme lhe aprouver. E nós não temos o direito de devassar isso para o outro. Ou seja, eu não posso constranger o outro a pensar de acordo com o que eu penso. Veja que Jesus, em momento algum, obrigou ninguém a seguir o reino dos céus. Sempre foram convites. Isso porque o reino dos céus não é uma imposição de violência, mas uma argumentação lógica. Então eu até posso expor a minha opinião, expor os meus argumentos, as minhas razões, dizendo por que eu penso dessa forma, quais são as vantagens e desvantagens de pensar desse jeito, para tentar exercer um convencimento sobre o outro. Mas o outro tem o direito de pensar o que ele quiser. Só que há uma sutileza aqui. Muitas vezes nós temos, por exemplo, uma posição de destaque e que as pessoas atribuem credibilidade à nossa fala. E nós utilizamos isso, que não deixa de ser uma espécie de autoridade, para poder seduzir as pessoas ao nosso discurso. Porque à medida que nós reconhecemos que temos um poder de influência, somos também responsáveis por aquilo que cativamos. Temos a responsabilidade por aquelas pessoas que se deixam envolver pelo nosso discurso. Então a liberdade aí passa a não ser apenas restrita a nós mesmos, mas começa a se espraiar em derredor e nós começamos a influenciar outras pessoas. Também temos a responsabilidade em relação a isso. Então agora nós já podemos fazer as nossas despretensiosas relações com respeito ao livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele também foi investigado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Veja, quando nós pensamos nas encarnações expiatórias, nós vemos claramente que o livre-arbítrio foi temporariamente cerceado. Mas precisamos pensar que a vida do espírito é uma vida que contempla diversas existências. Então provavelmente agora ele foi constrangido ou teve a sua liberdade coartada. E aí ele está ali preso a um corpo em que ele tem limitações, seja físicas, intelectuais ou motoras, porque antes ele escolheu mal. Então é uma via de mão dupla. Primeiro, é uma oportunidade, né, uma misericórdia divina para que, com a finalidade dele evitar utilizar aqueles recursos para piorar a sua situação perante a lei, não tem mais o recurso físico, seja da plena mobilidade motora, do pleno acesso às suas capacidades intelectuais. E também é uma forma que a lei tem de ação e reação e de fazer com que aquele espírito agora possa ter outro tipo de experiência sem o recurso para ver como que ele se comporta, para ver se ele consegue desenvolver competências, habilidades, virtudes, sentimentos que ele não teve condições de desenvolver quando tinha todos os seus recursos à sua disposição. E aí nós vemos que o livre-arbítrio, portanto, ele tem dois vieses. O primeiro deles, ele está relacionado com o nível consciencial. E esse nível consciencial tem toda a relação com o progresso moral. À medida que nós progredimos moralmente, nós temos maior amplitude em relação ao acesso da nossa consciência, ou seja, numa linguagem psicológica. Nós temos uma maior capacidade de individuação, ou seja, de trazer para o consciente todo o nosso inconsciente. E aí a nossa capacidade de discernir e de bem escolher fica muito mais fácil, muito mais sofisticada, muito melhor. Isso só é logrado à medida que a gente passa pelas experiências e vai ganhando sabedoria, vai progredindo moralmente. Até lá, o nosso livre-arbítrio realmente é relativo.
Se o livre-arbítrio é essa capacidade de autodeterminação individual, significa que o livre-arbítrio só pode ser plenamente exercitado ou expresso em situações muito específicas. Por exemplo, aquele que não tem plena condição de utilizar os seus patrimônios intelectuais, que tem, por exemplo, uma demência. Ele não tem condição de autodeterminação individual, porque ele não está no governo de toda a sua inteligência, tendo, portanto, uma capacidade de discernir limitada, um livre-arbítrio limitado. E, portanto, existem atos que ele executa em relação aos quais não podem ser impostos os rigores da lei. Ou seja, se eu não tenho liberdade para pensar, não tenho liberdade para agir, não podem me ser imputados crimes em que eu não tive a plena condição ou liberdade de discernir e de decidir por cometê-los, por minha própria vontade. E aí nós enveredamos por outro tema também muito interessante, que é a neurociência. A neurociência, ela consegue investigar agora, utilizando máquinas de ressonância magnética e outros equipamentos mais modernos, através de técnicas não invasivas, o que acontece no cérebro quando o ser faz as suas operações ou as suas ações normais. Por exemplo, o que acontece no cérebro quando alguém vislumbra uma imagem de felicidade, de beleza, que traduz mansuetude, calma e paz. O que acontece quando nós somos defrontados com uma situação de risco. Quando, por exemplo, presenciamos um crime ou algo muito deprimente que fere a dignidade humana, quais são os processos interiores no nosso cérebro? A neurociência cuida de esquadrinhar tudo isso. E é lógico que como há em todas as ciências, mesmo inclusive dentro da própria ciência espírita, neurocientistas que acreditam que o cérebro, enquanto glândula mental, que os pensamentos são produto do próprio cérebro físico, uma visão mais materialista. Mas também há aqueles neurocientistas que buscam, através das suas experimentações, dos seus estudos, reforçar aquilo que a tese espírita já vem dizendo, que na verdade o cérebro é uma glândula, na verdade é um aparato físico, e que a mente é algo muito maior e que suplanta as fronteiras cerebrais e que utiliza o cérebro como instrumento, mas que o pensamento, na verdade, é fruto dessa mente pensante, livre, que nós espíritas acreditamos que é o próprio espírito. Então, de acordo com essa visão mais materialista dentro da própria neurociência, nós temos o que chamamos de neurodeterminismo. De acordo com o neurodeterminismo, a tese espírita não se sustenta, porque os pensamentos, as ações, as decisões seriam fruto meramente de operações químicas, daquilo que ocorre entre as sinapses cerebrais, fruto de condicionamentos neuronais. Então, na verdade, o livre-arbítrio não existiria. Bem, se vê que não há muito nexo nisso, porque os pensamentos bons ou ruins não podem ser produtos apenas de operações químicas. E os estudos têm comprovado justamente o contrário dessa máxima. Mas é importante nós levarmos isso em consideração para provar que nem tudo que provém da neurociência necessariamente reforça aquilo que nós estudamos na tese espírita. Se nós acreditássemos nesse neurodeterminismo, nós acreditaríamos numa fatalidade, que, por exemplo, alguém que é um assassino, ele foi concebido e criado como uma máquina de matar. E um Deus que é todo amor, todo justiça, a gente não pode conceber uma criação desse tipo por parte de Deus. Então, é lógico que isso repugna a razão. A única fatalidade do ser vivo, do ser espiritual, é de fato a fatalidade do progresso e de evoluir cada vez mais e sempre.
E aí, meus amigos, já caminhando para o final, nós hoje falamos sobre o direito à vida e o livre-arbítrio. Cada um de nós nascemos com a liberdade natural. Nós fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança e temos um direito que é inviolável, tanto pela lei humana como pela lei divina, que é o direito a viver. Nenhum de nós tem o direito de tirar a vida do nosso semelhante, porque nós não fomos os criadores ou os promotores dessa vida, e sim Deus. Portanto, só cabe a Ele governar as nossas próprias existências. E uma característica do livre-arbítrio é que mesmo em condições muito difíceis, em provas muito dolorosas como as expiações, o nosso livre-arbítrio ali está. Muitas vezes nós escolhemos o gênero de provas pelas quais passamos, como vai dizer Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. E aí nós utilizamos o nosso livre-arbítrio para escolher. Mas, temporariamente na carne, nessa experiência transitória, nós não nos lembramos. E isso também faz parte da misericórdia divina ao nosso respeito. Mas a liberdade nos é natural. É um direito de cada um de nós. Contudo, a nossa liberdade está até onde nós encontramos a liberdade do outro exercer os seus próprios direitos. É isso, meus amigos. Esperamos que tenha sido de alguma sorte útil. E até a próxima, se Jesus permitir.